é daqueles que já toma remédio assim que começa a espirrar? Muitos podem até aliviar os sintomas do resfriado ou gripe, mas o uso prolongado pode trazer danos ao corpo. Segundo o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, os descongestionantes nasais ocupam o terceiro lugar na lista de problemas causados por efeitos colaterais. Ou seja, se você se sente viciado no remédio após um tempo de uso, pode não ser à toa. Nesse Instante de Saúde, você aprende sobre quando utilizar o descongestionante, os riscos do uso contínuo e melhores opções para quem está com o nariz entupido. O nome já diz, né? A medicação é um descongestionante, ou seja, no momento em que nós estamos com o nariz congestionado, o nome mais usual, pelo menos aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, para designar essa condição de congestionado, a pessoa fala, eu estou com o nariz entupido. Em alguns lugares, por exemplo, como no sul do Brasil, fala, eu estou com o nariz trancado, né? Mas a pessoa, o descongestionante, se presta a essa finalidade, ou seja, a de aliviar a sensação de obstrução do nariz. Uma pessoa que faz o uso disso em uma dose elevada, exagerada, pode ter uma crise hipertensiva, pode ter uma arritmia cardíaca, pode levar a uma incoordenação do batimento do coração que leve a pessoa a uma parada cardíaca, certo? Ou uma crise hipertensiva pode ter consequências. O indivíduo pode ter dor de cabeça, o indivíduo pode ter uma insuficiência renal aguda, o indivíduo pode ter um derrame na retina, ele pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral, que é uma coisa gravíssima. Essas medicações são medicações de fácil acesso, então às vezes alguém em casa tem, ou ele vai à farmácia, e o farmacêutico bem intencionado fala assim, olha, para você quebrar um galho hoje à tarde, você usa isso, e ele tem um alívio maravilhoso daquilo, né? Ele usa, fala, nossa, ficou fantástico, e aí no outro dia ele usa novamente, e mais à frente ele se tornou um dependente disso, e isso vem porque ele tem a rinite medicamentosa, ou seja, ele tem um efeito colateral do medicação que leva ele à obstrução. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade para o indivíduo é ele ter um nariz que já é um nariz que mecanicamente não funciona bem. O nosso nariz é um tubo que deve levar o ar do lado de fora para dentro da traqueia e dos pulmões para que a gente tenha a função da respiração. Então, ele é paliativo, por quê? Porque ele tá tratando, na maior parte das vezes, a consequência de um fato, e não o fato em si. Daí dizer que ele é uma medicação paliativa, né? Nesse sentido, seria correto, pelo menos no senso, para dar alívio. Paliativo vem de paliar, vem de dar alívio. Mas ele age, de uma maneira geral, sobre a consequência, não o causador do fato. Por isso é paliativo. O uso por um período prolongado, né? Ou geralmente o uso por um período prolongado, ele pode levar a uma coisa que nós chamamos de rinite medicamentosa, tá? Que é o tal vício, ou seja, o indivíduo usa a medicação e quanto mais ele usa, ele tem mais necessidade de usar com períodos mais curtos, né? Então ele já não consegue dormir uma noite inteira sem pingar o remédio. Alguns pingam no início da noite e tem que acordar uma ou duas, ou às vezes 3 vezes para fazer de novo, porque a medicação ela vai se comportando nesse sentido, as pessoas associam com a ideia de vício, né? Aquelas doses que eram suficientes para fazer com que o indivíduo atingisse o efeito, deixam de ser suficientes. E isso gera uma certa dependência. Nessa edição, você aprendeu que o descongestionante nasal pode não ser a melhor opção para quem apresenta doenças respiratórias, mesmo ao oferecer um alívio instantâneo. No lugar do medicamento, você pode usar soro fisiológico, mas lembre-se de manter na geladeira. Para saber mais sobre o tema, visite o blog da TV Uva.
Para conhecer outras patologias, não deixe de assistir o próximo Instante Saúde. Até mais!